Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato Marcondes e nós estamos iniciando o nosso segundo episódio do Papo com Renato. Papo com Renato é um programa de conversa orientado pelos caminhos da ciência e pelos caminhos da prática em psicologia. A nossa ideia aqui é conversar sobre assuntos importantes da psicologia e trazer informações fidedignas, informações que efetivamente você pode utilizar na sua realidade. Hoje eu tenho um orgulho enorme de conversar com uma grande amiga, companheira de trabalho, que é a Marli Perrelli. Marli tem um currículo extenso e tenho certeza que vai poder contribuir muito com vocês. A Marli é graduada em psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, fez mestrado e doutorado em psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem experiência na área de POT, psicologia clínica, nas abordagens analítica e psicodrama, e pesquisa os seguintes temas: teoria da autodeterminação e psicologia em emergências e desastres. A Marli desenvolveu um trabalho lindíssimo que ela vai contar para a gente hoje, num projeto intitulado GAP, Grupo de Apoio Psicológico aos Militares em Missão de Paz no Haiti. Ela participou também como psicóloga de emergências e desastres no Haiti, no acidente da Chapecoense, em Brumadinho, na África e na pandemia, como voluntária no Telepsicologia. Ela é membro fundadora da RAP, a Rede de Apoio Psicossocial, que tem o objetivo qualificar e atuar em situações de riscos e desastres. E ela também é presidente do Sindicato dos Psicólogos do Paraná. Olha só quanta experiência que a Marli tem para contar para a gente hoje. Em 2017, ela recebeu o título de cidadã honorária de São Mateus do Sul, a sua terra, da qual ela é a cidadã mais conhecida, provavelmente, não é? E motivo de orgulho para todos os seus conterrâneos, tenho certeza. Em 2021, ela recebeu uma homenagem pelo Superintendente-Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, pelo trabalho voluntário desenvolvido na telepsicologia. Nossa, Mali, fiquei aqui precisando tomar água para contar de todo o seu currículo e toda a sua experiência. Marli também é uma grande amiga, que nós nos conhecemos durante a formação minha de mestrado e dela de doutorado, uma profissional experiente, não é? Tem conhecimento da prática, de como é fazer as coisas, não é simplesmente um conhecimento acadêmico, mas também, em combinação, tem um conhecimento científico vasto. E o tema do Papo com o Renato hoje é Psicologia das Emergências e dos Desastres. Boa tarde, Marli, como tá? Boa tarde, Renato. Uma grande satisfação, né, estar aqui. Seu convite assim me encantou muito e até por revê-lo também, né, de tanto tempo. Participamos de várias coisas aí na nossa formação, então é um grande carinho que tenho por você, uma pessoa assim com muita energia. Isso me faz muito bem. Gosto muito de você, da maneira como você aborda todos os assuntos, e uma grande satisfação estar aqui falar, né, da coisa que eu mais amo fazer, da psicologia, né? Muito bem, Marli, que alegria, que alegria. Eu fico com um sorriso aqui grandão, né, de poder revê-la também e poder ouvir as suas histórias aí. Mas vamos começar com uma pergunta clássica. Não é clássica porque é o segundo episódio só do Papo com o Renato, mas pretende-se por tornar-se clássica, que é, Marli, o que que você faz? Então, eu sou, né, psicóloga, trabalho em psicologia clínica também, e trabalho com psicologia organizacional, e a menina dos olhos, né, psicologia, emergências e desastres, né, psicologia na gestão, né, que é a nomenclatura, né, psicologia na gestão de risco e desastre, e atuo já desde 2008, né, com esse trabalho que me chamaram para realizar no Exército, né, dos profissionais que iam para o Haiti. Eu fiz um trabalho de apoio psicológico antes, durante e após. Durante foi quando aconteceu o terremoto, então a gente fez de forma virtual já naquela época, né? E depois aí a minha tese de doutorado voltou para esse assunto aí, foi o qual eu fui para o Haiti 2 vezes, né? E aí também atuei como psicóloga em emergências e desastres. A minha experiência nessa área é uma experiência que eu posso dizer profissional e uma experiência de vida, porque nunca você sai a mesma pessoa
após um evento de emergências e desastre. Então, você, como profissional, como pessoa, você também se transforma. Então, é impossível você atuar e voltar para casa igual. Né? Aí é um grande... É o que atrai as pessoas a trabalhar com emergência e desastre, porque você está no fogo da situação, você está lá no auge, né, da maior dor humana, né, que são perdas dos seus entes queridos, né, e você precisa prestar esse apoio, né, e ter essa noção do que é a psicologia nessa área, né. Várias pessoas me perguntam que técnica extraordinária, né, e quais são todas as teorias extraordinárias, né, de atuar nessa situação de crise, emergência e desastre. Eu sempre digo é aquilo que você aprendeu na universidade como psicólogo. E vamos aplicar isso em novos contextos, né? Como POT, como psicologia jurídica, também tem outras nuances para você também aplicar naqueles contextos. Mas a pergunta que sempre me fazem, e aí, como você fica ao atuar, né? Você é uma pessoa super preparada, super, extremamente bem resolvida? Não. Né? Em cada situação dessa, eu também tenho medo, eu falo, o que será que eu vou fazer? Como será que nós vamos... Então, são contextos diferentes, e essas perguntas, elas ajudam você a localizar em todos os contextos. Então, você tem que estar com o seu psicólogo preparado para te ouvir, seus amigos para você chorar as pitangas à noite, né? E você tem que estar preparada emocionalmente para atuar. Então, o primeiro perfil que as pessoas têm que ter, se for falar na linguagem de POT, o perfil é o perfil humanitário. Sem isso, você não consegue dar conta disso. Senão, você simplesmente ir para um lugar totalmente diferente do teu contexto, né? Como aconteceu no acidente da Chapecoense. Chegamos lá, vários psicólogos, alguns profissionais perguntando onde vai ser o quarto dele. Né? Nós estávamos dormindo no chão na Defesa Civil. Teu banheiro é o banheiro de todos, teu mochila, né? Quando a gente faz o curso da RAP, né, que a gente fala, a gente tem um momento específico para dizer como que você arruma a sua mala, né? Você não tem que levar seu estojo de maquiagem, porque lá o contexto é situações onde as pessoas estão vivenciando o seu drama. Não é só a perda dos seus entes queridos, da sua casa, da sua cidade, da sua praça, como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho, né? E ali você tem que estar muito atento a momento que você vai ajudar, que você vai ser solidário, você ofereceu ajuda, ali você permanece até aquela pessoa estar em segurança. Então, são alguns princípios do trabalho nas situações de emergência e desastre, que a gente diz para não ser turista de desastre. Você vai lá, tira uma foto, põe a foto atrás do acidente e vai embora. Né? Então, aí a gente fala que tem o segundo desastre, Renato, que é o abandono. Né? Então, você vai, faz um furdunço, leva um monte de pessoas, né? E aí você sai e vai embora. Então, e deixa essas pessoas. O que a gente faz no nosso trabalho? Nós fazemos o apoio psicossocial. O que é o apoio psicossocial? É você estar ali por ela e para ela, para a pessoa, né? O que vai acontecer da escuta, você tem que oferecer a tua escuta, né? E ela entender que você está presente no momento de dor, né? E o que você tem que oferecer? Segurança, né? Então, se há necessidade do médico, você tem que saber onde procurar, quais são os serviços essenciais, você tem que saber o que procurar, para você deixar essa pessoa confortável e segurança até chegar ao seu familiar, né? Então, o apoio psicossocial é estar ali o tempo necessário para aquela pessoa. Isso, fazer escuta, poder trazer informações fidedignas, que esse é um outro desastre, trazer informações que escutou na mídia ou irreais. Então, tem que ter um centro de informações que a gente possa fazer isso, né? E aonde que a gente se associa? À Defesa Civil, às entidades que são entidades sérias, que estão naquele momento lá, né? E a gente vai fazendo parte, corpo daquela equipe, né? Legal, Marli, isso tudo que você falou. Olha quanta experiência a Marli tem para compartilhar. Eu vou fazendo perguntas aí no meio do caminho sobre cada uma dessas coisas, né? Você falou sobre muitos profissionais de psicologia acabarem indo, né, para os locais de desastres, emergências, etc., e não terem um perfil humanitário, né? Uhum. Qual é a principal característica que você pode, né, elencar
desse perfil humanitário? Como é essa pessoa que tem um perfil humanitário, né? Fale de você e das pessoas que você conhece também, porque eu acho que isso é muito importante para que os nossos alunos de graduação e também profissionais que queiram, porventura, trabalhar com psicologia na gestão, como você disse, das emergências e desastres, né? Uhum. Que já comecem a pensar se realmente este lugar é o lugar onde eles devem estar para realizar esse trabalho. Então, como é esse perfil humanitário, Marli? Então, a primeira questão, né, disso tudo, né, além do perfil humanitário, é conhecimento, né? A pessoa tem que estar qualificada, né, para esses momentos, né? Então, para toda essa situação, né, que você fez a pergunta do perfil humanitário, também precisa qualificação. As pessoas também precisam ter uma qualificação específica, né, usando o que a gente aprendeu da psicologia para esse contexto. O perfil humanitário é onde você tem a sua disponibilidade em poder ajudar o outro. Entende? Então, o perfil humanitário é aquela pessoa que tem o tempo que é do outro. Né? Então, você não tem horário, você não tem, olha, eu não posso fazer isso agora, ou restrições no sentido dos desafios que impõe uma situação de emergência e desastre. Vamos dar um exemplo. No Rio de Janeiro, agora, né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai pisar em lama, você não vai ter, às vezes, o seu horário é reduzido, você está em prol do outro, né? Algumas restrições aí a você mesmo você vai ter, né? Então, o perfil humanitário é as características de compaixão, né? E a característica de solidariedade, né? Agora, não dá para confundir com penalização. Estou com dó, estou com pena, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? Porque você está ali como profissional da área, né? E se disponibilizar a isso, né? Então você tem que enfrentar seus medos, enfrentar seus dramas também para estar em outro contexto, né? E estar ali para o outro. Então esse perfil humanitário é justamente as pessoas às vezes falam, olha, eu não tenho coragem, né? Eu tenho minhas manias lá do meu quarto, lá não posso ir. O perfil humanitário você vai ter que se adaptar. Perfil você tem que ser compatível às adaptações que impõe culturais, como eu fui para o Haiti, para a África, lá tive que ter adaptações culturais assim sérias, Renato, porque no Haiti é primeiro o homem, depois a mulher e por último a criança. É uma cultura que hoje para nós impacta muito. Na minha tese de doutorado foi uma das que apareceu, o impacto foi um impacto emocional aos militares, por quê? Porque nas primeiras crianças, né? Nós não conseguimos deixá-las para trás. E lá é assim, é um impacto emocional. E você vai ter que fazer alguma coisa, você pode fazer, você também vai ter que se adaptar às crenças religiosas e etc. Então, a adaptação a mudanças é aí uma característica forte do perfil humanitário. Legal isso que você está dizendo, né, Marli? Porque muitos profissionais, ou até às vezes desavisados, ou ainda os turistas do desastre, como você bem disse, consideram que são os salvadores da pátria ou da humanidade que vão lá resolver todos os problemas daqueles indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade, né? E você falar desse compadecimento com profissionalismo, né? É algo que deixa bem claro que é uma atuação do profissional de psicologia, que não deixa de ser humano, como nós somos, né? Em contato com aquela situação, mas de qualquer sorte tem uma preparação muito grande a ser feita, né? Você falou dessa preparação no sentido de o que se aprendeu durante a graduação, adaptados àquele contexto, né? Me parece que vocês fazem uma preparação nesse sentido, você faz, né? Onde que a gente, se eu quiser hoje estudar para ser um psicólogo, né, da gestão das emergências e desastres, do que eu posso fazer? Nós criamos, em Brumadinho, a gente criou um grupo chamado RAP, né? Rede de Apoio Psicossocial, porque nós temos muita dificuldade aí do contexto dos psicólogos, né? Então, os psicólogos se organizam e muitas vezes vão para esse contexto de emergências e desastre e nem são recebidos. Então, aí tem já uma restrição da psicologia, e porque nós não temos aí, como o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né? Um grupo que pudesse atuar e qualificar já e entrar na ação e etc. Então, a gente fez esse grupo para qualificar e para organizar quando tivesse situações de emergências e desastres. Mas a gente vê muito esse momento da psicologia bastante delicado, bastante vulnerável também.
né? Então, não há tempo de qualificar, não há tempo de conversar e há tempo de refutar, muitas vezes, as ajudas, né? Então, eu entendo que nem toda ajuda ajuda, né? É uma situação, mas tem muitos profissionais qualificados que podem ajudar e podem organizar um plano de contingência, organizar um planejamento para atuação, mesmo que rápido, porque a emergência de desastre é rápido, né? Então, assim, eu lembro que quando eu fui para lá no acidente chapecoense, né? Fui pelo CRP Paraná, e quando eu cheguei lá, eu não conseguia visualizar nenhum grupo de profissionais ou alguém que eu pudesse conversar, né? Aí depois, outro dia, eu fui ver, estavam se organizando, mas era difícil entrar, né? As pessoas, por exemplo, você não tem como é que elas não vão olhar teu currículo primeiro, né? Para você poder fazer já vai entrando os profissionais. Então, ainda falta da psicologia essa organização, para poder oferecer esse trabalho. As pessoas estão dispostas a fazer isso, né? E a gente vê, Renato, o quanto isso é gratificante, o quanto isso ajuda as pessoas. Eu tenho contato até hoje com o pessoal lá, né, do acidente da Chapecoense, o qual a família que eu acompanhei. Então, a gente acompanhou todo o processo de receber a notícia, todo o processo do luto. Para você ter uma ideia, Renato, lá em Chapecó, só iria entrar os psicólogos que tivessem uma pulseirinha preta, né? E essa pulseirinha foi disponibilizada 10 para quase 100 psicólogos. Então, não podia entrar todos. O que aconteceu? As famílias deram a pulseirinha para todos os psicólogos, entrou todo mundo, porque elas já estavam acompanhando. Então, se veja a importância da psicologia entrar aí, nesse contexto, e entender a importância que era estar naquele momento lá. E que eu sempre digo, naquela experiência, sabe como foi a formação de vínculo lá, Renato? Era alcançar um copo de água, era alcançar o lencinho. Foi aí que se estabeleceu o vínculo com as pessoas, porque era uma necessidade delas e era um jeito. Hoje, se você oferece alguma coisa para alguém que está chorando ou não está bem, essa pessoa olha para você e te abraça. Aí forma-se um vínculo naquele momento ali, era a maneira como nós entramos, para não ser uma maneira invasiva. Você não vai lá dizer, eu sou psicólogo, estou aqui, ponto, né? E é muito Então, interessante. Marli, coisa simples, né? E de tamanha importância. desculpa te interromper. Você falou né, que vocês têm uma rede de apoio psicossocial, e eu acho que essa ênfase que se dá no psicossocial é muito importante, e pelo teu relato eu venho enxergando isso, né? Não é um apoio psicológico apenas, não é? Até pela ocasião, pela situação, torna-se muito diferente a forma de abordagem, como você falou, e também os outros trabalhos que estão para além do estabelecimento da escuta, do vínculo e daquele atendimento, né? Que outras coisas tantas que o psicólogo deve fazer, ou que o psicólogo faz, né? Nesses contextos que vão para além só da escuta e do atendimento ali. Conta para a gente um pouco sobre isso, que eu acho que é legal saber dessa realidade. Vou dar um exemplo para você. Nós estávamos trabalhando lá em Brumadinho, né, do lado de fora, com os bombeiros, né, do lado de fora da área quente, né, que é outra questão, né? O psicólogo não vai para a área quente, ele tem que estar na área fria. A área quente era a lama, né? A área fria é o lugar de segurança, porque senão você é mais uma pessoa para eles salvarem. Então, por isso que alguns conhecimentos básicos, né, é necessário ter, o curso de socorrista é necessário ter, para você poder se posicionar lá e não causar um problema, como já aconteceu de psicólogos causando um problema, quase teve outros problemas mais graves aí com outras pessoas, né? Então, lá nós estávamos acompanhando, né, dando apoio para os bombeiros, e eles foram para a área quente, né, para, né, buscar corpos, buscar fragmentos de pessoas, e encontraram. Então, o operador de máquina não queria encontrar e os bombeiros queriam encontrar, porque para dar uma satisfação para as pessoas que estavam ali aguardando, né? Então, eles estavam com os cães farejadores. Na volta, Renato, nós estávamos lá para fazer a escuta deles, né? Então, a gente sentou no chão, na sombra. Então, assim, essas coisas, isso você já tem que pensar que esse é a escuta, esse é o apoio psicossocial, né? Então, uma pessoa estava conversando com a gente, começou a contar, esvaziar,
né? E depois, no final de 2 horas, mais ou menos, ela falou, olha, como eu estou me sentindo bem, como eu estou sentindo bem para voltar lá de novo, né? E se ele não estiver se sentindo bem, né? O que a gente vai organizar onde ele possa, né, ter um atendimento médico, ou ele tem que ir embora, ou nós temos que achar alguém que leve ele. Então, são coisas práticas, emocionais e práticas. E o que acontece, né? Quando você faz uma escuta, as outras escutas acontecem. As pessoas próximas ouviram e vieram ali. Formou-se um grupo de autoajuda ali naquele momento, né? Um grupo de autoconhecimento, né? De ajuda mútua, né? E que a psicologia estava ali. E aí, o que acontece, Renato? Você passa para as outras pessoas ser o apoio também. Então, quando você sai de lá, do lugar, do contexto, você deixou as pessoas para serem o apoio. Você não simplesmente se vai embora e deixa. Né? Então, o que a gente procurou sempre fazer? Formar um grupo, e esse grupo era o grupo de apoiadores. Em Brumadinho aconteceu isso, na Chapecoense aconteceu isso, na África, quando eu fui agora para a África, não foi agora, né? Foi em 2019, né? Fazer o apoio psicossocial, que nunca tinha feito com crianças, né? Foi um trabalho belíssimo, eu nunca tinha trabalhado com crianças, então o grupo foi para fazer algumas intervenções de brincadeiras, de trazer, compartilhar da cultura, né, africana e da nossa. Então, assim, a gente fez um trabalho muito bacana. E o que deixou lá? A formação de apoiadores psicossocial. Porque senão você vai só conter em você esse trabalho, né? Você vai ter que disseminar. Então, essa é o grande desafio desse trabalho, você olhar, planejar e rapidamente você poder intervir. E senso de grupo, né? Que capacidade de coordenação de grupo também me parece que exige muito, no sentido que você vai formar, né? Naquele contexto atribulado, né, com os enlutamentos e tudo isso, você precisa ainda deixar um suporte social posterior, né? Você falou da sua experiência agora na África, conta pra gente para onde você foi, né, nessa de 2019, o que você fez lá? Então, eu fui para Moçambique, né? Fui para Maputo, né, a cidade de Moçambique, e eu fui pela Fraternidade Sem Fronteira, é uma ONG muito importante que lá na África ela tem uns trabalhos tanto em Moçambique, né, como em alguns outros lugares também, né? Ela tem na Madagascar também tem trabalhos da Fraternidade Sem Fronteira, e eu fui com essa ONG que ela propõe você ir e atuar, né, em alguns trabalhos humanitários. E aí eram várias aldeias, a aldeia que a gente foi, a primeira aldeia que a gente foi, tinha, por exemplo, lá as plantações de hortaliças dele, onde o elefante ia lá e comia lá as hortaliças. Imagina, ou então um contexto, lugar, né, muito afastado. E eu cheguei assim, ó, minha experiência foi, eu cheguei já penalizada. Renato, com muito dor, muita pena, olha que vida essa gente, que coisa terrível. Eu não conseguia, no primeiro dia, desenvolver um trabalho de pensar, poxa, olha, lá em casa eu tenho isso nas minhas casas. Até o ponto de eu entender que aquele contexto era meu. Eu tinha aquela experiência. Como que eu vou comparar uma coisa que eles não viveram? A partir do momento que eu entendi isso, então, para todos entenderem que o psicólogo, ele também passa pelos seus dilemas, pelos seus dramas, não é tudo tão fácil, né? E aí, me deparar com quem estava sofrendo era eu, né? Então, ainda bem que eu já foi no primeiro dia que eu senti isso, para não ter que passar uns 15 dias. E eu entendi isso, que aquele era meu contexto, aquele era meu sofrimento. Né? A partir disso, o trabalho foi belíssimo. Então, a gente brincava de roda, a gente fazia brincadeiras, a gente aprendia com as brincadeiras deles, que eram maravilhosas, davam de 10-0 na nossa. Né? Então, trazia eles para aquele lugar que, quando eles cantavam, eles estavam no melhor lugar da vida deles. Né? Então, a gente proporcionou fazendo reuniões, levando lanche, fazendo, né, que eles se reunissem nos lugares, fazendo contação de histórias, a gente fez. Levamos as capinhas de caderno que um grupo do Brasil faz, que fica a coisa mais linda. Então, assim, muita gente envolvida num contexto da ajuda humanitária. Então, isso
Isso sim é o perfil humanitário, isso é belíssimo do ser humano, que ele traz lá dentro, da onde ele tem ali para, com toda a sua força, né, colocar nesses contextos aí. O profissional da psicologia, imagine, né? Então, você vendo tudo isso ao vivo e a cores, a gente se emocionava muito. A gente chorava à noite lembrando do dia, chorava vendo as fotos, né? E é o choro reparador do profissional naquela hora. Legal o que você está falando, né? Porque você falou muito do perfil humanitário e retornou a falar sobre ele agora, né? E o humanismo tem como princípio a igualdade e a diferença, né? E eu acho que essa é uma perspectiva ética que nós aprendemos, é aquela que norteia o código de ética do psicólogo, não é? E que deve ser a base das nossas intervenções, né? Então é muito interessante falar sobre isso. Então, somos iguais, sofremos, independentemente de onde nós estivermos nesse planeta, nos alegramos, independentemente de onde nós estivermos nesse planeta, independentemente de etnia, de origem, de religião, mas ao mesmo tempo somos tão diferentes, né? E essa complementaridade eu acho que é uma parte importante do trabalho, até porque você sai, como você falou, da minha casa, do meu lugar, do meu conforto, né? Do meu espaço, para ir até um outro local diferente do meu. E essa penalização que você falou no início é um relato assim primoroso para quem está ouvindo esse podcast hoje, não é? De dizer, olha, eu sou a Marli, né? Eu sou uma das ou a profissional com maior experiência em psicologia da gestão das emergências e desastres no Brasil, e eu cheguei lá e eu estava me sentindo assim, não é? Uhum. Porque este lugar do suposto saber, por diversas vezes, nos coloca em posições nas quais a gente não pode sofrer e também não pode falar, né, sobre os nossos defeitos e falhas. Então, assim, eu acho que esse relato que você está dando é primoroso para todos nós que vamos ouvir aqui. Não é E é porque... prejudicial, né? Se você É, entrar nesse lugar, é muito prejudicial você, porque o sofrimento que passa ali, ele é parte de você fazer um bom trabalho. Porque é você reconhecer a dor do outro, né? É você ter empatia desse reconhecimento e poder compreender que ele faz parte de um avanço naquele momento ali, né? E se você não sentir nada, né? Como todo artista diz que tem o frio na barriga, né? Se você não sentir nada, é muito robotizado o trabalho. E eu jamais faria alguma coisa se eu não me sentisse. Eu me sinto super viva. As emoções fluem assim, Renato, uma coisa linda. Por isso que eu te digo que eu volto outra pessoa, cada vez outra. Como diz Jung, né? A gente transcende em todas essas coisas, né? Então transborda aí você a mudança. E a gente não pode ser, né? Dizer que tudo são flores e os profissionais da psicologia são seres humanos ali sentindo muita coisa, né? Diversos, né? O que vem na nossa mente, na nossa cabeça. E aí no final eu nunca senti exatamente, profundamente a gratidão. A gente fala na psicologia tanto da gratidão, e quando você vê isso vindo da outra pessoa, né? No que você pôde auxiliar na dor mais intensa humana, que é a perda de alguém, isso não tem preço, né? Isso por isso que quando chama a gente se manda na hora. é um chamado que é um convite, quase que uma imposição que a gente se coloca, É, não é? Eu queria, a gente está num contexto hoje, né, nesse mês de março aí de 2022, iniciou-se em fevereiro, e que não é possível que a gente não fale sobre isto, né? Nós estamos aí, é claro, você que ouviu o podcast agora no mês de março de 2022, obviamente vai estar vivendo isso, não sei quando que você vai ouvir, mas nós estamos num período de invasão russa na Ucrânia, não é? E claro, né, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, muitos refugiados, não é? E eu acho que não tem pessoa melhor para falar sobre essa condição dos refugiados ucranianos espalhados aí pela Europa e por outros países e este trajeto para chegar até o local de refúgio que é Marli. Então, se você puder comentar para a gente um pouco sobre o que é esta experiência do refugiado, considerando que você teve a oportunidade de ouvir diversas dessas pessoas, né? E quais são os principais aspectos psicológicos que estão presentes ali e que nós devemos conhecer como profissionais de psicologia.
Eu tive a oportunidade de ouvir alguns venezuelanos que estavam na Manaus, né, na época que a gente foi dar um curso lá, e também de ouvir os haitianos, né, que vieram para o Brasil, e também mesmo, né, no Haiti, ouvia perspectivas, né, que eles tinham do Brasil. Então, primeiro fato de você sair do teu país, né, é que você imagina, né, que tem condições melhores em outros locais. E numa situação dessa, né, de você ter que abandonar, né, imagine você só pode sair da sua casa com uma única mochila. O que você vai escolher? Né? O que você vai escolher para levar? E dizer, fica para trás, porque não vai existir mais a sua casa, o seu local, né? Para Jung, a casa tem um sentido de você, da tua parte interna, da tua personalidade, porque você criou aquele local com as suas melhores coisas. O seu melhor dinheiro você usou ali. Agora, você sair dali e até você alcançar um lugar seguro, como eu falei no princípio, todos nós queremos um lugar seguro. Você não vai morar num lugar que você sabe que morreu um monte de pessoas. Não, aqui eu não quero ficar, porque posso estar insegura. Toda essa trajetória, esse drama de você buscar sair do seu local, sair da sua pátria primeiro, sair da sua casa, da sua cidade, e poder buscar algo melhor, esse trajeto é um trajeto terrível, porque as coisas que as pessoas contam que passam, as humilhações, os perigos, os riscos, os assaltos ainda, né? Você já está numa situação de extrema vulnerabilidade, alguém te deixa mais ainda. E aqueles que alguns alcançam, outros não alcançam. Então, o lastro de destruição, de tristeza, de impacto emocional que fica até você chegar num lugar seguro, isso é algo que fica por muito tempo. Então, o apoio psicossocial aí é algo extremamente importante. E eu digo também, não é só o psicólogo que faz isso. Né? O psicólogo vai trabalhar muitas vezes ali na onde você vai fazer o atendimento específico, você cria um grupo para poder fazer o apoio, para poder fazer a escuta, porque naquele momento, às vezes, você tem 2 psicólogos ali, ou um, né? Então, assim, a importância de você saber fazer escuta, a importância de você estar ali e de você não adicionar, a gente sempre diz assim, emergência de desastre, não adicione sofrimento, porque se você não souber lidar com isso, você vai pôr mais um ali para aquela pessoa, às vezes, que está numa situação de extremamente vulnerabilidade. E isso, olha, nós estamos vendo na televisão as pessoas saindo correndo, crianças, né? A dor de deixar, não é só a dor de para onde ficar, é um momento de indecisão de tudo ali, né, Renato? Então, a psicologia tem muito, e tem um grupo de pessoas que trabalham com psicologia de refugiados. Né? Então, assim, é importante a quem despertar para isso, buscar qualificação, buscar se inteirar, porque somos poucos nessa área, sabe? Não somos muitos psicólogos atuantes aí. Você vê, né? Você estava falando agora sobre a questão de deixar para trás, né? E tem um outro público também que você trabalhou bastante com eles e conhece, que deixa para trás a sua pátria, não é? Para batalhar por algo, mesmo que seja uma missão de paz ou ainda uma guerra, né? E nós estamos ouvindo diversos relatos de soldados russos que estão desertando, né, das linhas de frente, considerando, né, percebendo o prejuízo para a humanidade que é estar fazendo aquilo em nome da sua pátria, não é? Tivemos alguns relatos agora nos últimos dias, mensagens de WhatsApp, áudios, até entrevistas, né, de militares russos que estão verificando, né, que a sua ação é uma ação de destruição da humanidade naquele momento. Né? E você trabalhou um bom tempo com os militares no Haiti, né? E como é essa realidade do militar que sai da sua pátria e que vai até outra pátria para poder auxiliar, ou, como nesse caso da Rússia e da Ucrânia, para destruir a outra pátria, né? Mas se você puder falar da missão de paz do Haiti, seria muito interessante a gente poder ouvir como é esse trabalho acompanhando os militares, né? Os militares todos, né? Eu acompanhei aí. A primeira questão é eles tentarem ser blindados, né, em relação a tudo isso, né? E a gente sabe que isso não acontece, né? E o grupo que melhor falou sobre as suas emoções, quando eu trabalhei em grupos, tanto militares, organizações, foi os militares. Eles, né, quando a gente começou a trabalhar com eles, eles tiravam. Então, tiravam o fuzil, tiravam quase como se despir da sua sombra, né? Da sua máscara, né? E
falar o que estavam sentindo. Então, a gente tem uma ideia que os militares podem ser super, hiper blindados e eles não estão nem aí com as emoções, bem ao contrário. São as pessoas que mais lidam com isso. Então, o que me parece, porque no Haiti, né, na missão de paz, na minha tese, a gente estudou o que faria, né, o militar desistir. Né? Porque quem fosse só por dinheiro, que não fosse por ideal, desistiria. Quem foi pelo ideal, quem foi pela sua pátria, para representar, para mostrar o que aqui vieram, né, que era a estabilização, que era a paz, né, a estabilização do país, e isso não tirava o brilho dos olhos. Né? Mas quando eles viam as pessoas serem afetadas em relação ao que não estava na missão de paz, isso implicava em questões emocionais e até em decisões de sair. Né? Me parece que esses militares eles conseguiram ser empáticos ao ponto de dizer: eu não vou fazer isso, não vai ser da minha atitude, da minha, né, que eu vou estar. Então, você veja como é forte isso no ser humano, né? Como diz o Jung, né? Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, talvez nesse momento, quando eles olharem para essa perspectiva de que aquilo era que aquele era humano, não era aquilo, né? Tomar uma decisão. Então, isso repercute como, né? Olha, não é tão correto aí como, né? Estão tentando colocar para as pessoas. É isso aí, vai lá, atira, mata e volta para casa. Não é assim. Tem um curso que a gente fez, a gente trouxe um profissional da área da psicologia emergência e desastre junguiano dos Estados Unidos, e ele disse: a primeiro tiro que o soldado deu, ele deu na pessoa, a pessoa não morreu, levantou. Segundo tiro, a pessoa não morreu, levantou. E no terceiro, que ela matou. E esse militar que ele atendeu por muitos anos escutava esses 3 tiros, porque a pessoa teve uma chance e ele não pôde dar chance, e assim ele, né? Então, não, o que você fez ali não fica no outro, né? Fica muito mais em você do que no outro. Então, eu imagino que essa seja a grande decisão que esses militares têm tomado, né? E acho que não é só o fato de, né, a experiência do puxar o gatilho de matar alguém é algo, né, que acho que ninguém quer ter. Aí você vai lá para fazer isso em nome da pátria. Quando você esteve no Haiti, se eu não me engano, havia uma guerra civil, não é? E o terremoto. Foi naquele período que você esteve Porto Eu fui Príncipe, né? depois, né? A missão de paz ficou por 10 anos lá, a estabilização de paz. Então, no início ali, tinha muitas milícias, e até eles estabilizarem. Então, quando eu fui, já estava estabilizado, não tinha situações mais. Apesar que teve uma situação que eu estava lá aplicando meu questionário na cidade chamada Cité Soleil, que é a cidade mais perigosa do mundo, né? Mas não sei se ela está ainda no ranking, mas na época estava. E eu, assim, particularmente, Renato, eu não tenho medo de morrer. Mas foi a primeira vez que eu tive medo de morrer. Porque era fevereiro, né? E março era aniversário de 15 anos da minha filha, né? E eu pensei, agora vai chegar o caixão, em vez de chegar a mãe, vai chegar. Então, assim, na hora que eu fui aplicar o questionário, começou um tiroteio lá, né? Então, assim, nós estávamos numa base militar e aí a gente tem que pôr colete, a prova de bala, capacete, a prova de bala, e eu aplicando meu questionário, né, que eu e a Suzana organizamos lá. E daí eu falei assim, não, então agora acho que vocês não podem deixar, a gente vai responder seu questionário e a gente vai resolver. Né? Então, assim, porque ainda tinha focos, né? Então você está num lugar de conflito, você está num lugar de risco, né? E isso é algo que, né, que eu pensei na família, né? Então o psicólogo também tem um livro aí para quem gosta de ler e ler o relato dos psicólogos, que se chama Regra número 2. É o relato de profissionais em situações de risco e emergências de guerra, né? Então é interessante ouvi-los, porque os sentimentos estão por trás disso. Não que isso impeça seu trabalho, mas existe toda essa, né? Então lá era ainda a estabilização de paz demorou, né? Então os militares estavam sob uma outra condição, né? Que era manter a paz. Né? Então acho que aí agora, né? Nesse conflito já está diferente do que a proposta seria de uma missão de paz.
Eu fiquei pensando, né? A gente sabe que a história do Haiti ela é percorrida por diversos desastres de ordem natural e também uma desestabilização dos modelos políticos, econômicos, né? Como foi entrar nesse contexto, né, nessa cultura de um povo que frequentemente é aviltado pelos desastres da natureza, mas em especial pelas dificuldades de estruturação, de paz e essas coisas todas, né? O que você via lá nesses aspectos culturais? Olha, eu falo que eu nunca vi um povo tão resiliente como o haitiano. Porque se não é a guerra, não é a desestabilização, o conflito armado, é o terremoto, é o maremoto, né? Era o ebola, né? Agora país com menos porcentagem de vacina, né? Então assim aí né? Eu tenho contato com as pessoas lá, então eles me mandam, os conflitos são terríveis, é morte, né? No entanto, poucos políticos terminaram seu mandato, inclusive agora, né? Então, é um país assim extremamente resiliente, porque é muito, além dos conflitos, né, políticos, a questão de sobrevivência. Né? Eu até assim, eu fiquei muito pensando assim, Renato, eu conheci uma fábrica da Coca-Cola em Porto Príncipe, no local mais pobre, né? Sem juízo, né, de falar da empresa, mas por que uma empresa daquele porte num lugar mais pobre, né, de toda a estrutura? Então, mão de obra, todas essas coisas, todas as pessoas assim, ainda com necessidades básicas, sem, né, ter, sem ter, né, sem ser e sem ter. Então, foi muito impactante emocionalmente o Haiti. A África já não foi tanto, porque a gente vê, por exemplo, eu fui com uma ONG que estava prestando, né, auxílios humanitários. Já lá no Haiti, eu fui, né, com uma missionária, ela me mostrou alguns locais assim que era terrível você imaginar que existe isso. Alguns hospitais, Renato, para você ter uma ideia, você tem que levar os equipamentos, senão você não é atendido. Se não levar agulha, se não vai levar soro, você não vai ser atendido. Então, tem aí uma questão social, mas tem um lado que eles querem viver. Tem um lado do humano que enfrentam, né? Eu fui em vários orfanatos, né? Lá no Haiti, porque os orfanatos no Haiti não são públicos, são particulares, então você entra se eles deixam, a criança é adotada se eles permitem, né? Então, assim, há muitas crianças, né? Hoje a gente fala os órfãos do Haiti, muitas, né? Muito bem, após os problemas técnicos, voltamos. A Marli falava sobre os órfãos do Haiti e sobre a relação das instituições públicas e privadas na realidade daquele lugar. Manda ver, Marli, vamos lá. Então, eu estava falando, né, no Haiti com essas questões das crianças, que também foi um outro trabalho que eu fiz, né, com os orfanatos, né, o apoio psicossocial lá com as crianças, porque a representação do terremoto foi retirar toda a estrutura emocional e não ficou nenhum parente, né? Tem pessoas que perderam tudo. Então, tem um artigo muito interessante que é Os Órfãos do Haiti, que fala do drama dessas crianças que vão virar adultos, né? Vão ficar nos orfanatos e se não tem perspectiva para trabalho, se imagine o lugar delas. Então, assim, como eu te disse, o Haiti é um país muito resiliente, porque enfrenta não só as dificuldades econômicas, sociais, de conflitos, mas também da condição humana, né? Que aí é algo bem mais, né? Mas quando eu voltei do Haiti, eu pensei, meu Deus, minha casa tem calçada, né? Nossa, Marli, é isso que você foi? Não, pelo menos as coisas que você não percebe, né? As coisas, né, que você não percebe que são tão simples aqui, são simples para você, não é lá. Então né, a resiliência também aí é um aspecto do perfil humanitário. Né? Vou tomar uma aguinha aqui. Vou meter minha aguinha, tô vendo, fica tranquilo.
Falo pouco, né? Eu amo esse assunto, então Ah, eu falo mas pouco. olha, eu estou tendo um prazer enorme de te ouvir e tenho certeza que todos os nossos ouvintes também estão adorando. É, é, é como eu disse no início, né? A proposta do Papo com o Renato é a gente ouvir de quem faz. Não é ficar conjecturando, não é ficar discutindo sobre o sexo dos anjos, e não é também uma conversa de varanda, né? É uma conversa de chão, é uma conversa, né, de profissional para profissional e de humano para humano. Eu acho que esse nosso papo de hoje está indo muito nesse sentido, assim, Mari. E eu fiquei pensando, né, você falou aí foi para o Haiti e ficou com esse pesadelo, digamos assim, né, de retornar para casa ou não, para o aniversário da sua filha e tal, né? E quando essa atividade, né, da gestão das emergências e desastres, ela é no nosso solo, com os nossos compatriotas, né? Eu acredito que tem algumas emoções, alguns sentimentos que são diferentes, né? Ou pelo menos algumas outras coisas. De repente você conta um pouco para a gente sobre como é isso. Você teve em Brumadinho, teve também em Chapecó, né? Como é quando a coisa acontece conosco, né? Com os nossos compatriotas. Como é isso? Então, em Brumadinho foi algo que nos tocou muito, foi as crianças, né, que perderam seus pais, né? E ao relatar, né, elas relatavam dizendo: meu pai está aqui, né, do lado, na lama. Então, você imagine, aí, veja só, se é um psicólogo, você é psicólogo, você tem teus filhos, você olha sobre a perspectiva daquela pessoa, mas também você olha pela sua, né? Quais são, o que você tem que fazer numa hora dessa, né? O profissional tem que fazer? Fortalecer a rede de apoio afetiva daquela criança e daquelas pessoas. O que acontece quando você não fica bem? Quem é que você busca? A tua rede socioafetiva. Né? Então, para falar, olha, aquele momento ali é um momento de dor, e é um momento de dor nossa também. É impossível você olhar o seu, né, o seu ser humano na sua frente com toda essa dor e sofrimento, né, no nosso solo, né, na nossa pátria, e não entrar e não olhar e dizer, nossa, o que será que aconteceu? Por quê? Não poderia ter sido evitado? Para mim, eu sempre falo que não foi acidente no Brumadinho, foi um crime, né? Porque acidentes você ainda tem, né? Mesmo a gente fala acidente na Chapecoense, mas é outro crime, né? Porque eles poderia ter sido evitado, né? Mesmo que já tinha acontecido a situação com Mariana, né? Mariana está igual um aspecto arqueológico, Renato. Eles estão tirando as fotos, achando as fotos das pessoas, achando os pertences das pessoas nos lugares que foi arrasado. E o primeiro sentimento das pessoas ali, né, é o sentimento de não pertencimento mais, porque foi a sua casa, foi a sua família, foi o que você tinha, não foi só os bens, né? Mas mesmo os bens, eles têm um aspecto afetivo aí, né? Então, eu não pertenço mais a esse lugar, não pertenço mais aqui, aonde que eu pertenço? Como é que eu vou construir o meu próximo lugar? E é isso que a rede de apoio psicossocial, é isso que o trabalho do psicólogo vai fortalecer os vínculos e fortalecer a âncora dela, né, naquela permanência daquele lugar. Então, do Haiti, da África, você volta embora. Né? Mesmo que você volte embora das outras cidades, você está ali, você está naquele contexto. Então, eu vejo assim que é um nível de sofrimento que você vê, mas é uma satisfação de você poder estar ali e contribuir. Eu acho que isso, no entanto, as pessoas perguntam, como que vocês vão? Me fale qual que é a ONG. Nós vamos por conta própria, não tem ninguém que nos financia, a gente simplesmente fecha o nosso consultório, consultamos a família, ó, pessoal, vamos, né? A gente sempre diz, se você tem um problema de ordem emocional na sua casa, não vá. Não faça isso fugir. A gente falava isso para os militares no Haiti. Não vão para fugir, porque não vai fugir, porque vai com você. Então, você tem que estar bem ali na sua estrutura e aí vá. Mas tem até o ritual que a gente faz com a família. Avisa, conversa, conta, né? Compartilha,
Aí, então, a gente deixa as coisas também, não é, reservadas e organizadas para você poder ir. Né? Mas é muito interessante porque tem quantas nuances até você chegar lá, né, Renato? Perfeito, né? Quem vê o final da trajetória ou quem vê você trabalhando lá não entende, né, o que vem desde o início até a chegada no local, até o começo do trabalho, né? Porque as fotos são muito bonitas, não é? Mas eu acho que o lado humano, profissional é mais importante. Você falou sobre você vai por conta própria, o seu grupo também da RAP vai por conta própria. Como que funciona a relação do poder público com a psicologia na situação da gestão de emergências e desastres? Como é que é isso no Brasil? Olha, é bem difícil, assim, a priorizar, por exemplo, a psicologia ali, né? Então, é acionado, por exemplo, do local a Defesa Civil, né? Aí já entra, muitas vezes, tem o Conselho de Psicologia ali, que envolve, que começa a abordar essas situações, começa também a organizar, mas a gente ainda vê uma restrição com as pessoas, com os voluntários. A gente tem o acesso, né? A gente conhece ali algumas, né, algumas entidades e a gente consegue mais, talvez, né, olhando por um outro lado, essa restrição do voluntariado, talvez seja justamente pela qualificação, né? E aí você não sabe, você não vê, e você tem que restringir para daí também não ter aquela coisa, vai ajudar e vai fazer, né? Posso te contar um fato em Brumadinho, um psicólogo, um profissional chegou para a gente pedindo, a gente estava com o nosso colete identificando, que às vezes o profissional nem está identificado, né? Para a gente tirar uma foto dele com o paciente dele, que ele atendeu, então a gente tirasse uma foto. Né? A gente falou, primeiro, nós não podemos tirar essa foto porque é uma questão de sigilo, segundo, você jamais poderia tirando foto com as pessoas, né? Então, até as nossas fotos nas nossas redes sociais, todas elas têm autorização, né? Então, todas as pessoas autorizaram para o trabalho, mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? A mesma coisa o repórter, né? Lá em Chapecoense, ninguém dava entrevista, Renato, porque você entrevista, o entrevistador quer saber as coisas, os detalhes mais sórdidos que aconteceram ali, né? Então, você não pode dizer coisas relacionadas, né, pela questão de ética e sigilo e até pela própria pessoa. Então, a gente tem as emoções do profissional, tem o acesso, que muitas vezes falta o acesso, tem o preparo. Então, são um longo caminho aí para você chegar lá, né? Mas isso, quem realmente quer, vai. Né? A gente foi atrás, não tinha formação, fizemos a primeira pós-graduação de emergência e desastre, não tinha. Né? Então, assim, já está se configurando melhor, já está estruturando, mas o poder público, né, como a gente sabe de tantas restrições que tem, não há um investimento nessa área. E que aí estamos vendo agora, pós-pandemia, né, o quanto tem que ser investido em saúde mental, o quanto ficou para trás, né? Então, ainda Perfeito, né? temos um longo caminho aí, como os outros países têm já profissionais nessa área junto, né? Temos aí um caminho à frente. Perfeito, né? Eu acho que essa questão do risco psicossocial é algo que é relegado ao 10º lugar, 20º, sei lá qual, né, no Uhum. país que a gente vive, né? E é muito, acho que muito difícil pensar, não sei se esse é um grande desafio, talvez, para vocês, né? O fato de não ter esse apoio do poder público, considerando que quem normalmente gere, né, o espaço da emergência, do desastre, da guerra, etc., é o poder público, né? Ele é que vai lá organizar, tentar minimamente organizar, né? Então, se você pudesse falar um pouco dessa relação, como ela se dá, né? Você falou um pouco da falta de espaço, da não preferência, né, dos profissionais de psicologia nesse local, assim, mas quando você, por exemplo, pega a sua mochila, você e seus companheiros da RAP chegam lá no local, como é que é esse primeiro contato com o poder público, com os profissionais da Defesa Civil? Como é que vocês fazem isso? Então, em Brumadinho, na Chapecoense, eu fui com a minha mochila, né, e fui atrás deles. Fui atrás dos profissionais e eu conheci a Melissa, né, que também é uma da RAP, uma colaboradora da RAP, e o Marcelo, que nós somos em 3, eu conheci em Brumadinho. Então, o que a gente fez em Brumadinho? A gente foi conversar com a Defesa Civil, né? Com a Defesa Civil,
propor o nosso trabalho, mostrar, né? E depois a gente foi no poder público, conversar com o secretário de saúde, com o prefeito, dizendo, olha, nós estamos aqui, né? Nós temos, daí mostramos o nosso portfólio, né? Das experiências, porque senão você também, né, não é visto, né? Não, é uma dúvida sobre o seu trabalho. E a partir disso a gente foi inserido em espaços, né? Então a gente foi, por exemplo, lá em Brumadinho, junto com as pessoas que estavam nas igrejas, que era o espaço onde elas estavam, então a gente foi até lá, nos disponibilizamos lá, então você tem que começar a ver onde que você possa contribuir. Você não vai bater na casa das pessoas, né? Qual é o espaço coletivo que elas estão e que você possa, então, nesses momentos, a igreja era um espaço bastante importante e é onde nós estávamos, né? Porque eles estavam lá também para receber o apoio espiritual, que também é importante, mas também poder conversar com eles, poder fazer essa escuta. Em Brumadinho, por exemplo, tem um local na entrada, né? O primeiro lugar que a gente foi lá, e aonde eles levavam as homenagens para as pessoas, e foi onde a gente bateu um longo papo durante altas horas com as pessoas ali. Então, você também se disponibiliza a conversar, a fazer a escuta ativa, né, que a gente chama, uma escuta ativa, né, aonde você não tem a questão da interpretação. A escuta ativa, você não vai fazer nenhuma interpretação, uma elaboração de insights, né? É ali o apoio, né? Então, é uma coisa bem interessante. Legal isso, né? Eu acho que é um trabalho tão valoroso, né? Quantas coisas a gente escutou hoje, né? Eu fico pensando, né, Marli, na seguinte questão, né? Vocês foram lá no acidente da Chapecoense para atender as famílias e também as Uhum, pessoas da cidade, né? Porque foi uma comoção uhum, nacional aquilo. Eu imagino para quem que era morador de Chapecó, né? uhum. E Brumadinho e todas as outras nesse processo de enlutamento, assim. Como é que funciona o trabalho para esse processo de enlutamento? É um apoio inicial apenas, né? Existe posteriormente um acompanhamento, né, para a elaboração desse luto? Qual é o tamanho temporal, vamos dizer assim? Quanto tempo vocês normalmente permanecem nos locais? Eu sei que esse tempo não é definido por vocês, mas pela experiência que você tem, né? E como é que funciona esse acompanhamento posterior, se ele existe, como ele é? Habitualmente nós ficamos assim de 10 a 15 dias no local, porque, né, cada um vai ter que voltar para suas atividades depois, né? Mas o acompanhamento, assim, nós nunca trabalhamos sozinhos, sempre em dupla, né? Então, por exemplo, em Chapecó, eu tinha uma dupla de um menino que acho que tinha sido recém-formado, e foi fantástico a experiência com ele, né? Então, eu e ele estava acompanhando uma família, a gente chegou até a família. Essa mãe, ela nos avisou dizendo, olha, eu tô indo fazer o cabelo e estou indo fazer uma maquiagem para aguardar meu filho. Então, no primeiro momento, você entende, ela não absorveu a questão da notícia. Então, assim, ó, vamos ficar com ela e vamos acompanhar ela. Ela foi, fez o cabelo, voltou e perguntou, Marli, você vai ficar aqui? Né? Você vai ficar aqui? Você vai me ouvir? Sim, vamos ficar o tempo for necessário. Até o momento dela dizer, agora que eu estou conseguindo cair minha ficha e me ajude. Então, enquanto eu estava conversando com ela, fazendo a escuta, outra pessoa, outro psicólogo, estava fazendo a orientação da rede de apoio dela, dos familiares dela. Entende? Então, olha, isso vai acontecer assim, vocês têm que ficar presente com ela, essa é uma relação ao luto, à negação, né? Então, ela teve uma série de situações até ela entender o que estava acontecendo e nós estarmos ali. Então, você tem que fortalecer a rede de apoio dela. Qual foi o outro momento que a gente conversou com ela? Foi depois, no outro dia, o velório. Então, eram muitas pessoas que não eram dali, Renato. Então, na sequência, eles foram embora. A gente disponibilizou contato e até hoje conversamos com eles. Né? Então, assim, esse era o trabalho que é feito. Lá no Brumadinho foi diferente. Foi fortalecer essas redes religiosas para que elas soubessem, por exemplo, como fazer os primeiros socorros psicológicos, que é a escuta, né? E como que eles abordariam isso, né? Fazendo esse momento de acolhimento, né? Que é o acolhimento àqueles enlutados, que não puderam ter o ritual, que o ritual pode ser substituído, então,
né? Então, não puderam ir lá fazer o velório, etc. Então, faz uma missa virtual, vamos fazer a homenagem virtual, vamos fazer tem outras alternativas, a gente até tem um curso falando de luto e as alternativas dos rituais, porque os rituais são maneira não é, a gente não fala elaboração, de todo o processo do luto. Né? Então, essas orientações são dadas às pessoas, né? Porque mesmo que tenha profissional da psicologia, você não vai ficar 24 horas com a pessoa. Né? Então, você tem que fortalecer essa rede com o quê, Renato? Com conhecimento. Sabendo, conhecendo, ela vai, a trajetória dela, né? Porque o luto é um processo único, diferente para cada um. Perfeito. Que aula sobre essas coisas, Marli, que aula. Quando você está trabalhando lá no local, quando você chega, eu vou te fazer uma pergunta puxando a brasa para a nossa sardinha do lado de cá. Né? O que tem de pote no trabalho do psicólogo na gestão de emergências e desastres? Olha, tem muita coisa. Por exemplo, em abrigos, né? Então, a gente teve uma experiência com pote nos abrigos quando eu estava dando aula, né, na universidade, e nessa cidade teve uma situação, né, de enchente e teve os abrigos. Né? O que a pote, né, eu estava na orientação desses alunos, então a gente organizamos esse abrigo, né? Porque as pessoas acham que psicologia organizacional é para organizar, não é para organizar, né? Nós estávamos organizando no sentido de equipes. Uma outra sacada que foi incrível da POT foi colocar as pessoas que se conheciam ao lado, os vizinhos, um estava lá no outro lado do ginásio e eles queriam que os vizinhança próxima. Então, foi fantástico esse trabalho. Outra coisa, poxa, o que você sente falta aqui? Cheirinho de café. Então, estava lá, fogão para cá, fogão para lá, então eles pegaram, né, todo o contexto daquela equipe, daquela comunidade, então vamos pôr esse fogão aqui. Vamos fazer essa escuta e vamos trabalhar com a equipe que tem, né, com as equipes internas, né, as equipes externas. Como que você gostaria? Eu não gostaria que chegassem as pessoas aqui, gostaria que tivesse alguma coisa que impedisse elas de já chegar no meu colchão. Né? Então, toda a estrutura daquela organização, que é uma organização constituída naquele momento, foi fantástico o trabalho. Né? Então, a POT está em todos os contextos, está no estudo, no planejamento, né? No planejamento da distribuição das doações. Vamos planejar, vamos ver qual equipe vai ser na primeira, quem que pode estar aqui na liderança. Então, é fantástico a aproximação das áreas e o quanto elas têm que contribuir em todos os contextos, né, Renato? Que legal que você está falando, né? Porque às vezes fica uma cara, para quem não conhece dessa área de emergências e desastres, assistencialista, né? Uhum. E não é isso, né? O E trabalho nem clínica, e né? nem clínica, Não é... né? Eu acho que envolve diversos conhecimentos da área de psicologia, né? Então, quando você fala lá no início, que você me disse, né? Claro, disse para nós todos que estamos ouvindo, que a área de emergências e desastres demanda que conhecimento? Aquele que você teve na sua graduação em psicologia, né? Eu acho que fica como um bom recado para os alunos que aí estão no entendimento de que cada disciplina tem o seu porquê, né? E ali ela está para te auxiliar, independentemente da área que você for trabalhar ou do campo de atuação que você for trabalhar, né? Ainda mais você, né, Marli, que é professora, é gestora, é consultora também na área de POT, então tem todas essas experiências, né? Um outro contexto que você me relatou é que você teve à frente da Secretaria de Saúde do município onde você reside durante o período da pandemia. E o período da pandemia é um período de emergências e é um período, obviamente, de vulnerabilidade de todos nós, né? Como foi essa experiência de estar à frente de um órgão, né, que leva no seu nome Secretaria de Saúde,
né, e ter que lidar com todos esses fatores que fogem da alçada, né, do nosso controle como gestor. Eu acho que esse é um recado muito importante para se dar, para a gente compreender. Então, como é que foi estar à frente de uma Secretaria de Saúde num período onde a saúde estava tão fragilizada? Olha, foi um grande desafio, porque você estar como gestora, né? Eu estava como gestora e também como psicóloga, então não tem como não pôr o olhar da psicologia ali, né? Então, assim, toda a experiência que eu tive na questão de emergência e desastre, então foi onde eu apliquei, né? Então, aumentamos os contextos de atendimento, humanizamos o contexto dos atendimentos, então não tem como não voltar à área da psicologia e não tem como também não estar ali próximo a essa dor e sofrimento. Nós montamos até uma carta de condolências para as pessoas quando elas iam ao óbito, para poder entregar aquela carta de condolências e já anunciar que tem um grupo de apoio, né? Já naquela própria carta já. Então, assim, ficou uma coisa primorosa, assim, de você poder dizer, ó, eu estou aqui com você, pode ser que você não vá lá, mas estou aqui. E eu estava nesses espaços também, né? Até eu falei, meu Deus, como é que eu não peguei o coronavírus? Eu estava no local onde estava para também dar o suporte emocional às pessoas, porque foi cruel a perda, né? Então, todas as cidades em colapso, né? A transferência, as pessoas, né, tentando sobreviver. Então, foi algo extremamente doloroso de ver, né? E também doloroso de ver, né, estar na gestão e também não ter, né, saídas aí, né? Porque era toda a saúde nesse colapso. Então, a gente, mesmo sendo secretária, estando como secretária, não tem como deixar a psicologia de lado. O olhar vai para o humano, o olhar vai para amenizar a dor e o sofrimento, o olhar vai para o acolhimento e o olhar vai para a escuta, né? Então, assim, foi uma experiência gratificante e desafiadora, porque você está por esses dois lados daí, né? Então, é muito interessante. O papel do gestor, né, ele por diversas vezes foi relegado como trabalhador a um segundo lugar, né? E o gestor é um trabalhador, sofre das mazelas do trabalho e ainda sofre da responsabilização, né, acerca das suas ações, que tem, obviamente, um impacto grande também por aqueles que são geridos por ele, né? E aí, no seu caso, claro, trazendo a psicologia para o seu lado, ajudar a seguir essa gestão durante esse período, né? Você falou que foi desafiador esse período e tal. Eu queria para um segundo momento, que é o seguinte: qual é o maior desafio ou os maiores desafios de ser uma psicóloga na gestão das emergências e desastres? O maior desafio de trabalhar na emergência e desastre é gerenciar os seus próprios sentimentos dentro do que pode ser a sua emergência para não ser um desastre. Então, o primeiro momento é você gerenciar aquilo que vem em você, né? Do que você está sentindo naquele momento, dar lugar à sua dor, acolher a sua dor para você poder acolher a dor do outro. Que é impossível chegar lá e dizer, tá tudo bem, gente, tá tudo certo, vamos lá, a vida, uhul, né? A vida é bela, né? O que chamam de uma situação motivacional, que teve uma situação dessa em Chapecoense, contrataram uma pessoa motivacional para nesse momento, né? Nesse momento eu contrataria alguém para chorar junto, né? Motivar alguém nesse momento vai ser muito difícil, né? E outra questão desafiadora é não medicalizar a dor nesse momento. É o psicólogo poder se posicionar e dizer: agora é a hora de chorar. E outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos dizem: você chorou lá? Chorei. Porque quando você chora, você mostra para o outro que você compreendeu a dor. Você não chorou porque você está desequilibrado, você é fraco, ou você qualquer coisa do senso comum que dizem nessas palavras, né? Mas sim porque você entendeu o quanto ele foi sensibilizado. Enxuga as lágrimas junto e levantamos junto e vamos caminhar conversando, fazendo a escuta. Então, o quanto o maior desafio é o próprio profissional ser humano, conhecer as suas coisas, que
vai emergir ali, né? E ali você não é só gerenciar o conhecimento, porque isso você foi lá por algo, você tem, então, conhecimento, você está lá, né? Agora, suas próprias emoções e também falar delas. Nosso grupo, ao final da noite, né? Os dois, meu parceiro Melissa e Marcelo, são gaúchos, então tomo chimarrão. No nosso finalzinho da noite, em Brumadinho, nós tomávamos chimarrão e contavam das nossas tristezas, que era o que acontecia com a gente ali. No outro dia, estavam lá, ó, firme, e depois conversavam sobre as nossas dores também, relacionado ao que emergiu ali. Né? O que surgiu, o que te afetou, o que te paralisou. Então, você tem que dividir isso. E o psicólogo acha que vai se blindar disso. Ele vai adoecer, ele vai embora. Ele vai embora Sei o que dali. você está dizendo, Né? A gente não vi um artigo, não tenho nada de que dissesse sobre as emoções desses profissionais na linha de frente de emergência e desastre. O que eles sentem? Né? A gente sabe, a gente tem várias teses, o que eles fazem. Né? Mas o sentido das emoções deles, né, pouco até foi ouvido. Muito legal o que você está dizendo, porque por diversas vezes a nossa formação em psicologia nos coloca nesse lugar, né? De que é um lugar sedutor e que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o eu sei o que você sente, eu sei o que vai acontecer com você, né? E esse lugar, obviamente, nos mascara daquilo que nós sentimos. Então, que informação importante, que aprendizagem importante, né? Que fica para todos nós aí, a gente que está ouvindo, né? Nesse sentido de o maior desafio é lidar com os meus próprios sentimentos e as minhas próprias emoções. Que legal tudo isso, Marli. Eu acho que fica com uma grande informação, uma grande aprendizagem para psicólogos e para estudantes de psicologia, para que levem isso para a sua própria prática, né? Independentemente de onde você estiver. Eu acho que isso também é fundamental, né? Lidar com as fragilidades dos seres humanos, lidar com as emoções e sentimentos é também lidar com as nossas próprias fragilidades, nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos, né? Se você pudesse, para a gente se encaminhar para a parte final do nosso papo, se você pudesse deixar um recado para um profissional de psicologia ou um estudante de psicologia que decidir ir trabalhar com a psicologia das emergências e desastres, qual recado você deixaria? Primeiro, eu diria para esse profissional olhar para ele primeiro. Então, olhe para você e depois olhe para o contexto que você quer trabalhar. Né? E se você olhar esse contexto como possibilidade, vai se qualificar. Vai atrás daquilo que você realmente sente. Mas olhe para você e não olhe porque na emergência e desastre, se você olhar para a emergência e desastre, é encantador, porque você é entrevistado, você é chamado para todos os lugares, você é enaltecido na sua profissão. E você tem que tomar muito cuidado do seu ego inflado, né? Que ele daí te impossibilita de trabalhar, porque daí você só quer dar visibilidade. Então, olhe para você, depois olhe para o contexto que você quer trabalhar. Deu certo, casou, vai em frente. Bom, então, acho que isso é para a gente escolher a nossa área, a gente tem que olhar para isso. Porque a hora que a gente olha para o dinheiro, ou se a gente olha para a visibilidade, a gente tira outras capacidades que se pudesse desenvolver para aquele trabalho ali. Né? Marli, a vaidade é um poço sem fundo, não é? Exatamente. A vaidade é um poço sem fundo. Né? Encanta as pessoas. Isso, e aí você vai nesse contexto e aí não tem volta, né? Porque Deus achou um meio. É aquilo, né? Você quer ser o psicólogo que dá entrevista na televisão, mas por que aquele psicólogo dá entrevista na televisão você não quer? Exatamente. Não é? Que legal isso tudo, que legal. Eu queria, se você quiser deixar mais um recado, algo que você considere importante, fica à vontade para falar para a gente. Então, se vocês querem conhecer o trabalho da RAP, né? Então, nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, RAP, Rede de Apoio Psicossocial. Tem várias entrevistas nossas lá, tem o nosso diário de bordo, que a gente filmou nossas conversas e depois isso virou, né, o diário de bordo, a gente filmou no carro, né, indo até onde estava lá
as pessoas, né, na lama, não as pessoas na lama, né, onde estava o contexto, né, do acidente, da tragédia ali. E aí a gente foi contando, e nos lugares a gente também filmou, falando o que a gente sentia ali. Aquilo foi bastante importante, né? Foi um lugar que a gente foi em Brumadinho, só parecia a copa das árvores. A gente foi lá e dizendo, olha, a gente sente que levou tudo, né? Quando se olha ali, você sentia a perda. Então, a gente tem alguns relatos aí que possam ajudar os profissionais, né, a também saber o que nós sentimos nos lugares, né? Então, a gente tentou fazer isso justamente para não tirar esse nuance do próprio profissional, as emoções dos próprios profissionais, senão a gente sempre está falando dos outros, não que a gente vai falar da gente, mas a gente também tem que entender que esses contextos aparecem outras emoções, né? Então é legal as pessoas que quiserem ir lá, né? E agradecer imensamente por esse convite, que cada vez que eu falo sobre isso eu tenho muitos insights, novas conexões, como é incrível você falar sobre o que você faz, e você sempre fala e sempre é diferente, né? Então, estou aqui a postos quando você quiser me convidar. Estou aqui. Agradeço imensamente por você ter lembrado de mim e ter esse bate-papo tão gostoso, Renato. Imagina, Marli, é uma alegria muito grande poder te ouvir, sempre foi e continua sendo, né? O tempo ainda vai passando e a gente, e como você disse, né, novas experiências surgem, novos insights também surgem, e a gente vai conseguindo ainda distribuir isso de alguma forma, conversar sobre isso. A ideia do Papo com o Renato é exatamente essa, é a gente fazer uma conversa mesmo sobre aquele tema e conseguir levar essas aprendizagens por meio da experiência, né? Claro, com base científica para os nossos ouvintes aí. As redes sociais da RAP quais são? Então, Instagram e Facebook. É Tá. RAP, Rede de Apoio Psicossocial. RAP, Vai Rede de aparecer a gente Apoio lá. Psicossocial. Vai Não aparecer deixem de nós entrar. três na capa lá. Ah, legal. Não deixem de entrar na RAP. Vejam lá o diário de bordo feito pela Marli e pelos os seus colegas de trabalho, né? E conhecer um pouco mais ainda da realidade da psicologia das emergências e desastres. A gente se vê na próxima semana, aqui no Papo com o Renato. Marli com certeza aparecerá aqui outras vezes para compartilhar esse conhecimento imenso que ela tem. Se você quiser acompanhar esse podcast, ele está no Spotify, ele também estará no YouTube, né, na sua versão com vídeo, e também no Instagram, nos cortes. Então, você pode acompanhar no @profmarcondes, no Instagram, e lá você consegue direcionar para todas as redes. Então, o primeiro passo para um profissional de psicologia nas emergências e desastres agir é lidar com os seus próprios sentimentos e emoções. Tchau, tchau. Até semana que vem.